Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje é aquele quadro que você manda pergunta e eu respondo, o Imperial Responde. E hoje vamos de edição número 5, então agora já deixa seu like, se inscreve e vamos logo ao que interessa. E a primeira pergunta é do Matheus Marinho. Minha pergunta: quando a monarquia for restaurada, o catolicismo seria a religião oficial? O que acontecerá com a igreja protestante? Boa, Matheus, então, a tendência é que tudo permaneça do jeito que está. Brasil sem religião oficial e com pleno respeito à liberdade religiosa. Mas vale lembrar que quem determina isso é o parlamento, não a coroa, tanto que isso pode mudar ainda na república. Ainda sobre religião, tem uma galera que chega agora no movimento e muitos monarquistas até que parecem temer serem perseguidos por não serem católicos. E isso não tem fundamento algum, tanto que na época do Império, com o catolicismo sendo a religião oficial, isso não acontecia. Já existia certa liberdade religiosa e muitos templos protestantes e os judeus foram construídos na época. A próxima pergunta é do Gabriel Francisco. Existiu algum presidente monarquista na nossa história? Pois é, Gabriel, ironicamente aquele fela do Deodoro era monarquista. Agora, outros presidentes, principalmente na República Velha, que tinham muitos ex-conselheiros do Império, talvez fossem simpatizantes. Por exemplo, em 1925, o presidente Arthur Bernardes declarou o aniversário de Dom Pedro II, 2 de dezembro, como feriado. Talvez isso signifique algo. E a pergunta número 3 é do Azeitona. Quando a monarquia parlamentarista foi restaurada? É isso aí, quando? O hino da proclamação da República seria abolido ou, como alguns outros canais do movimento de restauração apontam, seria editado para outra finalidade, exemplo, hino ao imperador? Cara, nada será abolido ou censurado. Diferente da República, que fez um inferno para reescrever nossa história, tanto que o único trabalho bem feito dela foi demonizar a nossa monarquia, a coroa vem para somar, sempre respeitando a história do país. Não tem como e nem devemos apagar esse período republicano, porque tudo que o Brasil passou, passa e passará foi, é e será necessário para o nosso amadurecimento como nação, valeu? A próxima pergunta é do Josué Menezes. Os estados se tornarão províncias? Qual a diferença de um governo estadual para um governo provincial? Cara, isso é só nomenclatura, na prática não muda quase nada. A próxima pergunta é do João Pedro. Qual a vantagem do monarca ser apartidário se sua opinião própria é simpatizar com a de algum partido? Excelente pergunta, cara. Então, como homem, o imperador tem sua opinião política, mas isso não influencia diretamente nas suas decisões quanto chefe de estado. E como diria Dom Luiz Marinho em seu manifesto de 1909, vou ler agora, hein? Um soberano não é conservador nem liberal, será uma coisa ou outra no exercício de seu poder moderador, segundo exigirem circunstâncias e o bem do país. Bonito, né? Agora, qual a grande vantagem disso? Por estar fora das disputas partidárias, o imperador tem uma outra visão do campo político. Por exemplo, no parlamentarismo monárquico, essa crise criada pelo antigo governo não ganharia tanto corpo, porque no primeiro sinal de crise o gabinete já poderia cair, e em casos mais graves até o próprio parlamento poderia ser dissolvido. Aí eu te pergunto, e pergunto também a Percival, imitei bem, não imitei? Existe um político brasileiro atual que tomaria essa atitude de dissolver o parlamento e cometer esse suicídio político? Eu duvido. E a próxima pergunta é do Victor Farge. Se a monarquia voltar, não, parou. Se não, quando? Quem vai governá-la terá de ser um dos descendentes dos Orleans e Bragança ou poderá ser outro? Cara, realmente não existe garantia alguma que será um Bragança. Porém, eu defendo e sou leal à Sua Alteza Imperial Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança. Primeiro porque sei da sua honestidade e da sua capacidade. E outra, se não for um Bragança, sabe quem escolherá a nova dinastia? O Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro. O Congresso Brasileiro. Preciso falar mais alguma coisa? E quem não defende os Bragança não entende, eles querem o quê? Eleger um novo rei. Acham que nessa eleição não ocorrerão os mesmos problemas das eleições republicanas. E a última pergunta é do Kanashi Neco. TV Imperial, haviam programas ou projetos para a inclusão dos ex-escravos à sociedade depois da abolição? Porque muitos falam que eles foram deixados a Deus dará vagando por aí. Por isso, muitos voltaram a trabalhar para seus senhores nas mesmas condições. Isso é verdade? Boa pergunta, Kanashi. Então, existiam projetos sim, do André Rebouças, senador Dantas, Joaquim Nabuco e tantos outros. O problema é que não teve tempo de colocá-los em prática. Por quê? Porque veio a República jogando os ex-escravos de escanteio, dando início a favelas e os problemas sociais que nós temos hoje em dia. Maravilha de República, né? E é isso aí, galera. Mandem suas perguntas. Sabe por quê? Lembra da escola? Quando você tinha uma dúvida, o que a tia falava pra você fazer? Pergunta em voz alta, sua dúvida pode ser a mesma do coleguinha. E aqui é a mesma coisa. Mandem suas perguntas. Quero fazer um Imperial Responde por semana, valeu? E agora você já sabe, curta e compartilha para ajudar na divulgação do canal. Se não é inscrito, se inscreva. Já somos mais de 4.900 e...